Em pleno 2005, uma igreja veio a público pedir desculpas por suas ações durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, desculpas pelo que exatamente? Bom, usando documentos da própria igreja, fotos da época e análises históricas, a gente vai mergulhar na complexa história da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o Terceiro Reich. É uma história de compromisso, de sobrevivência e, no fim, de confissão. 60 anos. 60 anos depois do fim da guerra, as igrejas adventistas da Alemanha e da Áustria publicaram essa declaração. É um pedido de desculpas bem forte, que joga na nossa cara a pergunta: o que foi que eles fizeram de tão grave para precisar se desculpar desse jeito? Para achar a resposta, a gente precisa voltar lá para a década de 1930. E olha, não foi algo feito na surdina, não. A igreja fez questão de publicar essa confissão na sua própria revista, a Advent Echo, para todo mundo ver. Foi um momento bem raro de acerto de contas, um reconhecimento público de que, sim, algo muito terrível tinha acontecido no passado deles. Agora, o que realmente chama atenção aqui é a clareza dessa confissão. Não foram desculpas vagas do tipo erramos. Não. A liderança da igreja listou ponto por ponto falhas morais gravíssimas, desde publicar propaganda que elogiava Hitler até abandonar seus próprios membros, deixando eles sozinhos para enfrentar a prisão ou a morte. Para entender de verdade esse pedido de desculpas, a gente precisa olhar para as escolhas feitas sob a pressão gigantesca do Terceiro Reich. Como uma igreja que, em teoria, defendia a separação entre igreja e Estado, acabou se envolvendo a esse ponto. E essa história não começa em 1933 com Hitler. Na verdade, começa bem antes. Uma divisão interna, um racha que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, criou dois grupos de adventistas bem diferentes na Alemanha. E essa divisão vai ser a chave para entender a estratégia de sobrevivência da igreja principal durante o regime nazista. E esse slide aqui mostra essa divisão de forma genial. De um lado, a igreja principal tentando se encaixar, para provar sua lealdade ao regime e não ser proibida, ela abriu mão de pontos importantes, como o serviço militar e a guarda do sábado. E eles fizeram questão de se diferenciar do movimento de reforma que se recusou a ceder e, por isso, foi taxado de não alemão e perseguido brutalmente. E talvez essa seja a parte mais dolorosa de toda essa história. A igreja tomou a decisão de expulsar seus próprios membros que tinham ascendência judaica. Foi uma tentativa clara de agradar o regime nazista, um ato de autopreservação que teve um custo humano devastador. Essa política de expulsão não era só uma regra no papel. Ela tinha um rosto. A história de Max Israel Manke é um exemplo poderoso disso. A própria revista da igreja publicou uma foto do cartão de identidade dele da época, junto com um pedido de desculpas. Expulso, ele sobreviveu a 2 campos de concentração e, quando a guerra acabou, ele voltou e pediu para ser aceito de volta na sua igreja. Então, o ponto crucial aqui é que não se tratou apenas de silêncio, de omissão. Como o próprio Dr. Poller, um dos caras que escreveu o pedido de desculpas, admite, a igreja foi muito além. Ela participou ativamente da propaganda do governo, publicando material antissemita para mostrar que era leal. E isso leva a gente àquela pergunta de $1 milhão. Por quê? O que levou a essas decisões? Os documentos da época mostram que foi uma mistura bem complexa de medo e cálculo político. A liderança da igreja naquela época via essas atitudes como uma estratégia de sobrevivência mesmo. Existia um medo real de que a igreja toda fosse proibida, principalmente se fosse confundida com outro grupo, o dos dissidentes. Eles acreditaram que, mostrando lealdade, conseguiriam garantir que a instituição continuasse existindo. Mas aí, uma confissão que demorou 60 anos para chegar, como ela foi recebida? A reação, tanto de quem era de dentro quanto de quem era de fora da igreja, diz muito sobre o poder que um pedido de desculpas pode ter. 60 anos. É muito tempo. Esse período enorme mostra o quão difícil foi para a instituição encarar essa parte tão sombria da sua história. Embora umas declarações menores já tivessem sido feitas antes, essa foi a primeira vez que a igreja tocou na ferida de forma tão completa e oficial. A reação dos membros mais jovens da igreja foi muito positiva. Eles não viram a confissão como um ataque ao passado, mas como um passo que precisava ser dado em direção à transparência e à responsabilidade moral. Um dever de não esconder os erros, ainda mais os mais graves. E a declaração repercutiu muito fora da Alemanha também.
O fato do líder da Igreja Adventista em Israel ter recebido tão bem o pedido de desculpas foi visto como um passo importantíssimo na direção da cura e da reconciliação. É aqui que a história fica ainda mais relevante para os dias de hoje, porque alguns analistas olham para esse passado e apontam para um eco bem preocupante em decisões muito mais recentes da liderança da Igreja. Em 2015, por exemplo, a liderança da Igreja no Brasil publicou uma orientação oficial que desestimulava seus membros a participar de protestos políticos contra o governo da época. E claro, essa orientação gerou um debate enorme. O ponto central que os críticos levantaram, como a gente vê aqui, é o uso do mesmíssimo texto bíblico, Romanos 13, que fala sobre submissão às autoridades, para justificar a obediência ao governo nos dois momentos, apesar das diferenças gigantescas de contexto claro. No fim das contas, a história da Igreja Adventista no Terceiro Reich é muito mais do que um relato do passado. É um poderoso estudo de caso sobre aquela linha fininha que separa a fé, o medo e a sobrevivência de uma instituição. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que ecoa desde aquela época até hoje. Uma pergunta que é tão relevante agora quanto foi lá atrás. Em que ponto a obediência à autoridade se transforma em cumplicidade?